Shalom, irmãos. Hoje vamos falar sobre comparação, novamente, né? Os ensinamentos da própria Escritura. Ela ensina muito por comparações, tá? E vamos falar hoje sobre a questão do caminho. Nós já falamos sobre a verdade, sobre a vida, sobre a verdade, sobre a vida, e agora vamos falar sobre o caminho, tá? Vamos começar hoje com a Bíblia King James. Deixa eu colocar aqui, tá? King James 611, tradução original e fiel, tá? Já ensinei como entrar nessa página. Salmo 119, versículo 1. Abençoados são os imaculados no caminho, que andam na lei do Senhor. Veja, quem anda na lei do Senhor é imaculados no caminho, ou seja, os puros, tá? Vamos continuar. Salmo 119, 15. Eu meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos, tá? Lembrando as comparações, né? A gente já falou sobre as palavras, sobre a verdade, sobre a vida, né? Falou sobre várias questões com relação a Jeremias e outros detalhes, mas o mais importante deles, para entendermos, eu meditarei nos teus preceitos, tá? Ou seja, instrução, o que? Mandamentos, tá? São sinônimos, mandamentos, preceitos, instrução, tá? Eu meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Então veja que os mandamentos do Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e Abraão, Isaque e Israel, o pai de Jesus e Yeshua, eu meditarei em seus preceitos e terei respeito aos seus caminhos. Ou seja, respeitarei os seus mandamentos. Como? Obedecendo-os, tá? Salmo 119, 15. Vamos agora para Salmo 119, versículo 26. Eu declararei os meus caminhos. Eu declarei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, ou seja, mandamentos. Novamente, estatutos no sentido de mandamentos, certo? Então veja que eu declarei os meus caminhos, ou seja, eu te falei, meu Deus, dos meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, ou seja, ele andava por um caminho, certo? Provavelmente um caminho mau. E ele está dizendo que declarou, confessou ao Criador, certo? O que ele andava fazendo. E o Criador viu ele. Ensina-me os teus estatutos. Ou seja, ele estava andando em um caminho que não era bom para o Criador, provavelmente. E o Criador viu tudo o que ele disse. Ele pediu perdão e pediu ao Pai, ensina-me os teus estatutos. Porque é o caminho da vida, o caminho que Yahweh quer que você siga. Ou seja, ele quer abandonar tudo que ele fazia antes na vida dele, o que ele fazia de mal. O Criador viu ele, perdoou e ele pediu, Pai, ensina-me os teus estatutos, ou seja, os teus mandamentos, tá? Mudando de caminho. Ele ia para uma direção e mudou para outra. Se você for ver lá em Jeremias, fala, quando chegares na encruzilhada e perguntares qual é o caminho que eu devo ir, né? O Criador diz, siga o
o velho caminho, né? Ou seja, volte e vá pelos caminhos antigos. Quais são esses caminhos antigos? O Monte Sinai. Mas aí o Criador lá em Jeremias continua dizendo que o povo disse a ele: não, nós não queremos ir por esse caminho. Qual é o caminho? Os mandamentos do Deus de Israel, estatutos. E não é o que lá no Monte Sinai, nos outros vídeos eu falei sobre isso. No Monte Sinai, eles diziam que era impossível cumprir o mandamento na época dos profetas, na época de Jesus e Yeshua. E hoje, o que é que se diz? O Messias cumpriu tudo, eu não preciso cumprir, porque não tem como nenhum homem cumprir o mandamento de Deus. Tá? Eles não querem nem tentar, certo? E a graça está aí para isso. Né? Você tentar de todo o teu coração, que é o que? Amar a Deus de todo o coração. Lá no livro de João fala: aquele que ama a Deus guarda seus mandamentos. Ou seja, eles não querem nem tentar amar a Deus, né? Porque o que você não conseguir, o Criador vai acrescentar a graça, tá? Vai completar com a graça, né? Vamos continuar. Salmo 119, versículo 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, ou seja, me dá entendimento, né, para que eu ande nos teus preceitos. Assim falarei das tuas obras maravilhosas, tá? Darei testemunho. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, ou traduzindo, faz-me entender o caminho dos teus mandamentos. Assim falarei das tuas obras maravilhosas. Tá? Vamos lá. Salmo 119. Versículo 29. Remove de mim o caminho da mentira. Veja, remove de mim, Pai, o caminho da mentira, da falsidade, do adultério, do assassinato. Remove de mim esses caminhos, Pai, ou seja, o caminho de quebrar os mandamentos. E concede-me a tua lei graciosamente. Ou seja, remove de mim o caminho da mentira, da infidelidade, ou seja, do adultério, do assassinato, do não honrar pai e mãe, do cobiçar as coisas do próximo, de não amar o irmão como a si mesmo, de não reconhecer que tu és o Elohim que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nos afasta do caminho de fazer ídolos com imagens do que há no céu, na terra ou do que há abaixo das águas. Então, remove de mim o caminho da mentira e concede-me a tua lei graciosamente. Ou seja, vou traduzir melhor. Remove de mim, meu Deus, o pecado. O caminho da mentira é o quê? Pecado. E concede-me a tua lei graciosamente, né? Ou seja, concede-me a tua lei, me permite guardar a tua lei, ou buscar a tua lei com graça, graciosamente. Permite-me, me dá graça para que eu possa cumprir a tua lei. Quem é essa graciosamente aqui? Quem é essa graça? Yeshua HaMashiach, tá? Vamos lá. Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yeshua, tá? Na verdade aramaico, né? Em hebraico é Yahushua. Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Ensina-me, ó Yud Rei Vav Rei. Isso aqui em hebraico deve estar Yud Rei Vav Rei. Só olhando, eu não vi isso, mas a gente entende, tá? Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim.
Ou seja, não foi o que o Messias fez? O Messias veio, andou no caminho dos estatutos de Deus e guardou até a hora da morte dele. E ele foi morto por testemunhar todos os mandamentos de Deus, né? Ai daquele que tirar um ponto, uma vírgula antes que tudo se cumpra. Não, que o céu e a terra passe. Não é que tudo se cumpra, tá? Eu ainda estou vendo céu e eu ainda estou vendo terra. Então todos os mandamentos estão valendo. Palavras do próprio Messias, né? Você vê passagens tipo, eu já falei isso nos vídeos anteriores, né? Eles já tem uma tentativa de endeusar Maria, colocando ela acima até do Messias. E o Messias diz, a moça chega para ele e diz, bem-aventurado o ventre e os seios que te amamentaram. E o Messias diz, mais, ele não está dizendo que ela não é, mais bem-aventurado são os que cumprem as palavras do meu Pai. E palavras, você sabe, em hebraico, né, vem da palavra davar, que foi substituído por mandamentos, tá? Palavra no sentido de ordem. Eu te dou uma ordem, uma palavra para que você faça isso ou aquilo, certo? Então, vamos lá, traduzindo aqui, a gente já sabe, né, que estatutos representam o mandamento de Deus. Então, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus mandamentos e guardá-lo-ei até o fim, ou seja, a morte, tá? Vou guardá-lo até a morte. Foi o que o Messias de Israel, o Messias do Pai, enviou-lo para o fazê-lo. Dá o testemunho de que os mandamentos estão válidos e ele é o Messias. Ele foi e morreu por isso, tá? Salmo 119, 168. E guardei os teus preceitos e os teus testemunhos, pois todos os caminhos estão diante de ti. Olha que interessante. E eu guardei os teus preceitos e os teus testemunhos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Desculpa, é porque o óculos ele não está muito bom mais, tá? Eu vou ter que fazer um grau novo. Esse óculos tem mais de um ano, então tá difícil, tá? Eu guardei os teus preceitos e os teus testemunhos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Ou seja, eu cumpro os mandamentos, cumpro os teus testemunhos e tu sabes se eu estou cumprindo ou não. Todos os meus caminhos estão diante de ti. Caminhos no sentido de mandamentos, ordenância. Todas as minhas obras estão diante de ti. Ou seja, ele declarando ao Deus de Israel que o Deus de Israel sabe se ele está cumprindo ou não os mandamentos de Deus. Consegue entender? Vamos lá. Êxodo 18, 20. E tu lhes ensinarás as ordens e leis, ou seja, os mandamentos, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar e a obra que devem realizar. Então veja, tu ensinarás as ordens e as leis, ou seja, isso aqui Moshe, tá? Tu lhes ensinarás as ordens e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar. Qual é o caminho? As ordens e as leis de Deus, tá? E a obra que devem realizar. Ou seja, você vê muitas denominações protestantes dizendo que vamos ser salvos pela fé. Aí o próprio Tiago diz, bom, se você tem fé, bom. Agora me mostra essa tua fé sem obras, tá? Porque eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Como? Eu tenho fé que o Criador de Israel vai fazer tudo o que ele prometeu àqueles que guardam os mandamentos.
e aí eu vou guardar os mandamentos do Deus de Israel, como guardando o Shabat, não comendo carne de porco, ajudando o próximo, fazendo de sedacá, né, atos de justiça, né, porque foi traduzido como esmola. Veja se não é mais bonito no hebraico. Esmola está no português, na sua Bíblia, mas em hebraico chama-se ato de justiça. Qual é o ato de justiça? O Criador te dá e tu dá a quem precisa. É um ato de justiça. Da forma que o Criador te deu, te abençoou, tu tem que abençoar outra pessoa, tá? Que está precisando. Tu lhes ensinará as ordens e as leis, e lhes mostrará o caminho que devem andar e a obra que devem realizar. Qual é a obra que deve realizar? Guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, aquele que guarda o Shabat verdadeiro, o mundo vai saber que você é do povo de Deus. Por causa de quê? Do sinal, ou seja, a obra. Isso é uma obra. Como fazer caridade, ou seja, foi traduzido como caridade ou esmola. Ato de justiça também é obra. Tá? Levar a palavra de Deus também é uma obra. Batizar no nome de Yeshua também é uma obra. Ser batizado no nome de Yeshua também é uma obra. Tá? Vamos continuar. King James e Deuteronômio 26:17. Tu declaraste neste dia que o Senhor será o teu Deus. Ou seja, você que diz eu sou filho de Deus. Tu declaraste neste dia que o Senhor será o teu Deus, e andarás em seus caminhos, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, ouvirá a sua voz. Veja, o que acontece? O mandamento de Deus, ele tem os mandamentos de Deus, ele tem a bênção e ele tem o juízo a quem não cumpre o mandamento de Deus, tá? Então, tu que declara que é do Deus de Israel, o Pai de Jesus, tu declara neste dia que o Senhor é o teu Deus, e andarás nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e ouvirá a sua voz, tá? Qualquer um que estiver lhe ensinando a guardar, ou seja, obedecer o que Deus mandou para ti ser cumprido, é a voz de Deus. Na época de Jeremias era Jeremias, na época de Zacarias, na época de Yeshua, na época dos apóstolos, na época hoje dos pastores, padres, rabinos, ou qualquer um que te ensine que se você declara que é de Deus, ou seja, que é do povo de Deus de verdade, tu tens que andar em seus caminhos, ou seja, seus mandamentos, guardar os seus estatutos, os mandamentos, e os seus mandamentos. E os juízos, ou seja, o que é o juízo? O mandamento de Deus diz, não adultere. Se você adulterar, o que é que vai ocorrer? De acordo com a lei de Deus, ser apedrejado até a morte. Aquele que adultera tem que ser apedrejado até a morte. O homem e a mulher, tá? Os dois. Por isso que lá em Yeshua, na época, na passagem de Jesus com a adúltera, ele disse, quem não for pecar, que atire a primeira pedra. Né? Por quê? Porque faltava o homem. Não tem como a mulher adulterar sozinha. Tá? Então, ali ele disse, olha, quem não for pecar ou não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Ou seja, se eles vão punir uma pessoa por pecado, eles estão sem as testemunhas, estão sem o homem, e se eles jogassem a pedra, eles estariam em pecado também. Tá? E é um pecado de morte, porque assassinar sem um juízo, sem ser julgado no sinédrio, também é pena de morte. Então, eles matariam e depois teriam que morrer. Tá? Esse é o contexto verdadeiro.
certo? Ou seja, o adultério, o juízo é morte por apedrejamento. Quebrar o Shabat. Deus mandou separar o Shabat para te santificar. Não acenda fogo, nem trabalhe, certo? Se você trabalhar ou acender fogo, você quebrou o Shabat. Qual é a pena? Apedrejamento. Olha aqui, seus juízos. E ouvirás a sua voz. Qualquer um que seja mensageiro do Criador e esteja ensinando o caminho é a voz do Criador. Por quê? Porque é a voz que pronuncia, mas o que está sendo dito aqui foi o próprio Criador que instruiu Moisés. E Moisés ouviu e repetiu. Arão ouviu e repetiu. Os filhos de Arão ouviram e repetiram. Depois veio os profetas, ouviram e repetiram, tá? E assim vai, até o dia de hoje, tá? Então, quando fala a voz, não está dizendo que é o Deus, tá? Mas quando está se ensinando, tu declaraste nesse dia que o Senhor será o teu Deus. Se você declara isso, então tens que andarás nos seus caminhos, guardarás seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos e ouvirás a sua voz. Nesse caso aqui, Deuteronômio 26, 17, Moisés, né? No futuro, os profetas. E assim vai, tá? Vamos lá. Agora, Deuteronômio 16, 30, Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. Por isso te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande em seus caminhos, ou seja, é uma ordem de Deus para o povo de Israel. Te ordeno hoje um mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, certo? Como ande em seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que vais possuir, tá? Isso aqui, Moisés estava falando para Israel, o Criador passou esse mandamento para Moisés, Moisés estava passando para o povo de Israel que iria entrar na terra prometida, tá? Mas isso profeticamente para ti hoje também cabe, pois por isso te ordeno hoje. Quem? Deus está ordenando. Moisés não tem autoridade para isso. Que ames o Senhor teu Deus, que ande em seus caminhos e que guarde os mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que possa viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Ou seja, nós estamos no Brasil hoje. Para que você ame a Deus hoje, se você diz eu sou de Deus, eu sou de Jesus, você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu ser. Como? Andando em seus caminhos, guardando os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, para que tu possa viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus, ou seja, você cumprindo isso aqui, o Senhor vai se tornar o teu Deus e vai te abençoar na terra que possuir, onde você estiver, tá? O que está lá no livro de João, que eu já mostrei nos outros vídeos, tá? A verdadeira forma de amar a Deus é guardar os seus mandamentos. E isso, eu estou mostrando aqui o Velho Testamento, mas está no Novo, lá na carta de João, tá? Apóstolo. Vamos continuar. Eu já mostrei nos vídeos anteriores. Não vamos repetir, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Quem não viu, dá uma pausa, volta, vê os vídeos anteriores e depois vem para esse. Porque aqui eu já estou passando mais rápido. Por quê? Porque vocês já têm um entendimento do que é estatuto, do que é o juízo, do que é testemunho, do que é palavra, tá? Então eu já estou lendo já mais rápido para que não fique mais dinâmico o vídeo, né? E não fique tão demorado. 1 Reis
2, versículo 3. E guarda o encargo do Senhor teu Deus, para caminhar em seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que possa prosperar em tudo o que fizeres e para onde quer que te voltes. Está vendo que você veja, no texto anterior, Moisés estava dando o mandamento para quê? Para o povo de Israel que ia entrar em Canaã, tá? Esse é o contexto. Mas veja que ele diz, ó, que se você guardar os mandamentos de Deus, a mesma coisa, ó, tudo de novo. Se andares nos caminhos, se guardar os mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, certo? Ele vai se tornar o teu Deus. Como? Você amando ele. Te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. Como? Andando nos seus caminhos, guardando seus mandamentos. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o que é amar a Deus. Eu vou fazer um vídeo o que é amar a Deus. Vou fazer um vídeo o que é temer a Deus. O que é ser temente a Deus. Lembra de Cornélio? Cornélio era temente a Deus. O que essa frase quer dizer? Tá? É só ter medo, né? Né? Também, mas tem um sentido. Um homem que teme a Deus, que sabe que Deus vai castigá-lo se quebrar o mandamento, ele não adultera. Por quê? Porque ele vai ser morto. Entendeu? É isso. Tanto no meio físico quanto no espiritual, tá? Aí você diz: "Ah, mas eu já adulterei e estou aqui vivinho." Amém. O Criador está te dando uma chance, tá? Ou duas, ou três, ou quatro, né? Eu sou um Deus amoroso, misericordioso, retarda dar meu julgamento. Eu perdoo o pecador, mas eu não isento ele da culpa. Ou seja, se ele está te dando uma chance, duas, três, 10, certo? É porque ele retarda dar o julgamento dele. Por quê? Porque ele te ama e ele quer que você corrija-se antes de morrer. Porque se você morrer sem se corrigir, aí é a segunda morte. Você morre na carne e depois morre no espírito, tá? Então, você diz: "Ah, não, então eu adulterei 10 vezes e estou aqui, bonzinho. Esse vídeo não tem nada a ver." Bem, o Messias, chegou um jovem rapaz, eu já falei esse testemunho em outro vídeo, essa parte da escritura, certo? Que o rapaz chegou e disse: "Messias, eu posso te seguir?" E ele disse: "Sim, pode." Ele disse: "Então espera um pouco aqui, eu vou enterrar o meu pai e volto para te seguir." Aí o Messias diz: "Olha, deixe que os mortos enterrem os mortos." Então veja que tem pessoas que andam, que carregam um morto, que põem o morto na tumba, que fecham o morto na cova, né? E anda, come, fala, respira. Mas o Messias diz: chama ela de morto. Por quê? Porque ela peca, ela não quer se arrepender, e quando ela morrer, ela vai ter a segunda morte, a destruição do espírito, tá? Vai queimar no fogo eterno e depois vai ser destruído, porque lá dá a entender que vai haver um tempo, tá? Queimando e depois cessa, tá? De alguma forma, não tem como dizer como hoje, porque é uma coisa que é o próximo mundo que vai ser explicado essas coisas. E se não for explicado, só basta a salvação, tá? Tá de bom tamanho. A gente não precisa questionar nada ao Criador, tá? Se Ele nos salvar pela nossa fé e pelas nossas obras, já está de bom tamanho, tá? Então, por isso te ordeno hoje, ames o Senhor teu Deus, como? Guardando os mandamentos, caminhos, estatutos, juízos, tá? Ou seja, eu já vou dar uma dica: amar a Deus é guardar os mandamentos, tá? Uma dica, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Bem, o que eu quero mostrar é que Deuteronômio 30:16, Moisés está falando, aqui o Criador passou para Moisés, falando que é para guardar os mandamentos, certo? E isso, você vai se tornar o povo
do Senhor, o povo do Deus, e Deus diz: e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que vais possuir. Aí muitos vão pegar, não, isso aí era só para o pessoal na época. Vamos lá, 2 Reis, aqui, ó. Já está em outro contexto já. Aqui já tem gente que foi levada como escravo, ou as 10 tribos, né? Foram levados para Síria, para várias outras regiões, já foi dissipada. Aqui é a 1 Reis. E você vai ver aqui que o Criador fala a mesma coisa, tá? E guarda o encargo do Senhor teu Deus, ou seja, como se fosse um imposto. Guarda esse imposto. Qual é o encargo? Guarda o fardo que o Criador te deu, entre aspas, que não é um fardo, tá? É o que te incumbe, a tua obrigação, tá? Guarda a tua obrigação do Senhor, o teu Deus, ou seja, o que tu tens que fazer para esse Deus. Se você é dele, você tem que fazer para caminhar em seus caminhos, guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para que possa prosperar em tudo o que fizeres e para onde quer que te voltes. Ou seja, isso se aplica a nós aqui no Brasil também, tá? Se você quer que as coisas prosperem na sua vida, mas minhas coisas prosperem e eu não guardo os mandamentos de Deus. Amém. Deus tem um propósito, tá? Na minha vida também eu prosperava, tudo, mas aí o Criador veio e tirou tudo. E hoje eu entendo o Salmo 119. Eu lia e não entendia, mas hoje eu entendo. Foi bom, meu Senhor, que tivesse me castigado, porque só assim entendi os teus mandamentos, guardei os teus mandamentos. Foi bom que tu tivesse me castigado, porque só assim eu dei atenção aos teus mandamentos. Bem, um conselho que eu dou: se você é próspero e está andando bem, não pense que é porque você está quebrando os mandamentos de Deus, tá? Tem um propósito. E Deus às vezes coloca as pessoas lá em cima para fazer a queda ser maior. E a pessoa vai e se esborracha com a cara no chão para aprender duas coisas. Você pode aprender duas coisas com isso, né? Mas uma é o caminho da vida. Foi bom que tu tivesse me castigado, porque só assim aprendi os teus mandamentos. O outro caminho é perecer. Tá? Ele coloca você lá em cima para te derrubar, e se você não parar para ouvir o que ele quer te mostrar, você vai até a segunda morte. Agora a pergunta é, vamos lá, um raciocínio. Se você pode prosperar, tá, em tudo que fizeres, amém, e você pode guardar os mandamentos sem levar esse tombo, por que esperar levar o tombo? Tá? Um conselho: pare para ouvir a voz do Criador. Eu sempre converso com os irmãos na congregação que eu digo assim: aqueles que vão ser salvos, tá? Eles têm duas opções. Ou eles vão ser salvos andando feliz e saltitante, indo a Canaã, ou eles vão ser salvos, se eles estão predestinados a ser salvos, eles vão ser salvos debaixo do chicote, tá? Ele é que sabe. O cajado do Criador está aí para bater até a pessoa entender, certo? Vamos continuar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou o teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. Veja, se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou o teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. Isso aqui é o Criador ensinando
como você fazer para prolongar os seus dias. Ou seja, o outro vídeo eu falei sobre isso. Você guardar os mandamentos de Deus te traz vida, te traz livramento, tá? E te traz uma vida longa na terra. E mesmo que assim não traga, ele te traz a vida eterna, tá? Através do nome de Yeshua HaMashiach, você guardando os mandamentos, você tem a vida eterna. Como eu coloquei no vídeo anterior, né? O jovem rico chega para o Messias e diz: Mashiach, Rabi, tu que és bom, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Messias diz: por que tu me chamas de bom? Bom só existe um. Aí acaba com trindade. Um. E se tu quer dar a vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. Veja, o próprio Messias dizendo que para herdar a vida eterna, tu tem que guardar os mandamentos de Deus. Tá? Baruch Hashem. Vamos continuar. Reis. Peraí, deixa eu ver. Isso aqui eu estou repetindo. Não sei porquê. Vamos lá. Primeira Reis, capítulo 11, versículo 33, tá? Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a rainha do céu. Veja, porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, certo? A deusa dos Sidônios, ou seja, a rainha do céu. Pare para pensar, quem é que hoje tem o título de rainha do céu? Os católicos vão saber bem o que eu estou querendo dizer. Muitos protestantes vão saber bem o que eu quero dizer, tá? Mas pare para pensar. Um título, dois nomes, tá? Será que são dois nomes do mesmo ser ou dois nomes de seres diferentes? Porque o título é o mesmo. Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios. Quimós, o deus dos Moabitas. E Milcom, o deus dos filhos de Amon. E não andaram em meus caminhos. Olha, qual é um dos caminhos do Criador? Certo? Não adorar falsos deuses. Entendeu? Não adorar Baals, os deuses do mundo, das nações. É um dos mandamentos de Deus. Não adorar os deuses das nações, falsos ídolos. E não andaram em meus caminhos. Por isso aqui é a quebra de um dos mandamentos. Eles adoraram Astarote, adoraram Quenós e adoraram Milcom, certo? Ou seja, não andaram em meus caminhos, meus mandamentos, para fazer aquilo que é certo aos meus olhos. Ou seja, quando você guarda os mandamentos de Deus, você é um homem justo, certo? Mas você é justo para a lei da Constituição do Brasil, dos Estados Unidos, para ficar bem aos olhos da sociedade, né? Porque aos olhos da sociedade, na Argentina, uma mulher pode ir lá fazer o aborto no 9º mês e ela vai sair andando e vai ser considerada uma cidadã. Aos olhos da sociedade, ela é uma cidadã. Mas aos olhos de Deus, ela fez o que é certo aos olhos de Deus e para guardar os meus estatutos e juízos, como Davi, o teu pai. Olha que interessante. Isso aqui é mais um descendente de Davi, Deus ensinando a ele como ele guardar os mandamentos. Como foi? Porque eles me abandonaram, adoraram Astarote, a Quenós, a Milcom, certo? E não andaram em meus caminhos para fazer aquilo que é certo aos meus olhos. O que é certo aos olhos de Deus? Andar no caminho dele,
o que é andar no caminho de Deus e o que é certo aos olhos dele. Guardar os meus estatutos, os meus juízos, como fez o teu pai Davi. E você veja que Davi quebrou pelo menos 2 mandamentos. Ainda assim ele se redimiu, pediu misericórdia, pediu graça e o Criador perdoou ele. Agora, mesmo o Criador perdoando ele, ele ainda teve um juízo. O Criador disse, olha, eu te perdoo, mas a espada nunca se apartará de dentro da tua casa. E se você vê, quando Deus disse isso a ele, o que aconteceu com a família dele depois? Tá? É uma tragédia, tá? Os familiares brigando, um matando o outro, um estrupando as filhas, o irmão estrupando filha e assim vai, tá? É só você parar para ver. Vá lá e veja o contexto. Bem, vamos continuar. Livro de Reis 11:38. 11:38. Deixa eu ajeitar aqui. Olha. Livro de Reis 11:38, certo? E o será, se tu atentares a tudo o que te ordeno e andares nos meus caminhos, fizere aquilo que for reto à minha vista, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, que serei contigo e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei para ti Israel. Olha que interessante, né? E se tu atentares tudo que ordeno, andares nos meus caminhos, fizere aquilo que for reto em minha vista, guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez o teu pai, então veja que guardar todos os mandamentos é andar no caminho. O caminho é andar, guardar os mandamentos, guardar os estatutos, né? O que é reto diante dos olhos de Yahweh. Então veja que tudo isso são sinônimos um dos outros, tá? Tudo se refere ao mandamento. Guardar o mandamento e dar o testemunho de que Yeshua é o Messias, como está em Apocalipse 14:12. Vamos lá. 2 Reis 17:13. Tá? Contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá. Israel, as 10 tribos do norte, e Judá, as 2 tribos do sul, juntando as 2 tribos, né? Porque Salomão, quando pecou diante de Deus, ele dividiu os 2 reinos. Tem o reino de Israel, que é as 10 tribos do norte, foram dissipadas primeiro, e a tribo de Judá, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, tá? E o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: volte-vos dos vossos caminhos maus. Olha que tem um caminho bom e o caminho mau. Vamos ver o que é o caminho mau. Volte-vos dos vossos caminhos maus e guarde os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. Ou seja, qual era o papel dos profetas? Levar ao povo os mandamentos de Deus, mostrando a eles que eles estão errando nisso e naquilo. Aqui você vê qual é a correção do profeta aqui, tá? É que aqui o profeta chegou lá e foi falar o quê? Que vocês abandonaram o Deus de Israel e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, o Quemos, o Deus dos Moabita, e Milcom, o Deus dos filhos de Amon, certo? E não andaram nos meus caminhos, para fazer aquilo que é certo aos meus olhos,
para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como guardou como fez Davi, o seu pai. Ou seja, não andaram nos meus caminhos para fazer aquilo que é certo aos meus olhos, o que? Guardar meus estatutos e os meus juízos, ou seja, meus mandamentos, tá? Vamos voltar ao texto. Aqui, contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltei-vos dos vossos maus caminhos. Qual é os bons caminhos? Guardar os mandamentos de Deus. Não guardar os mandamentos de Deus é os caminhos maus. E guardei os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. Tá? Então, veja que tem a questão do caminho mau e o caminho bom. Outro dia eu faço um vídeo mostrando que o caminho mau é desobedecer o mandamento e o caminho bom é obedecer. Tá? Vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 8. Este é o livro da lei. Este livro da lei não se apartará da tua boca. Ou seja, tudo que tu falares tem que ser baseado na Torá. Mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possa observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Porque se tu fizer do jeito que está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, como é que eu tenho um caminho próspero? Fazendo tudo de acordo com o que está escrito. Aonde? No livro da lei. Tá? Consegue perceber? Vamos lá, vamos ler de novo. Este livro da lei não se apartará da tua boca. Ou seja, você falar o tempo todo dos mandamentos de Deus. Você ouvir e viver eles, tá? Mas nele meditarás de noite, ou seja, tu vai ter que pensar nos mandamentos, na palavra de Deus, na Bíblia, dia e noite. Aí o pessoal chega e diz: tu não tem mais vida não, é? A tua vida acabou, tu não olha mais isso, tu não olha mais aquilo, mas é mandamento do Criador. Nós temos que estar o tempo todo com a palavra na boca, é a espada, né? Tanto os mandamentos de Deus é escudo como espada na boca, certo? E neles meditarás dia e noite. E não é o que muitos estão fazendo hoje, para a honra e glória de Yahweh Tsevaot, no nome de Yeshua, a fim de que possa observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Em que? No livro da lei. Tudo que está escrito no livro da lei, você faz de acordo com o que está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho. Ou seja, por onde tu for, o Criador vai te abençoar e serás bem-sucedido. Qual é o segredo do sucesso? Guardar os mandamentos de Deus. A questão é: ser bem-sucedido é ter uma família feliz, que você consegue sustentar, ter pessoas que gostam de você, estar perto de você, ou ser um homem muito rico, sozinho, num arranha-céu, dono de empresa, que manda em milhares de funcionários, entendeu? Que tem carros Ferrari, Lamborghini. Isso é ser bem-sucedido? Depende. Diante dos olhos do mundo, sim, mas diante dos olhos de Deus, não. Porque você ter muitos filhos, muitos netos, é que é ter bênção. Bênção lá nos israelitas era ter filhos. Quanto mais filho, mais Deus abençoou a vida daquele homem. Por quê? Porque ele vai ter uma
aposentadoria, porque ele vai ter vários filhos que vai sustentar ele, porque ele vai ter vários descendentes, ele vai ver o mundo prosperar através da família dele, e assim vai. Será bem-sucedido. E farás próspero o teu caminho. Tá? Vamos continuar. Josué 22, 5. Yehoshua, tá? Yahoshua, Josué. Deus salva. Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos em amar o Senhor teu Deus e em andar em todos os seus caminhos e guardar todos os mandamentos e em se apegar a ele e em servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Veja. Ou seja, você cumprir os mandamentos e a lei da qual Moisés, servo do Senhor, deu para vos amar o Senhor teu Deus. O que é amar o Senhor teu Deus? Cumprir os mandamentos e a lei da qual Moisés, servo do Senhor, deu para amá-lo o Senhor teu Deus, e em andar em todos os caminhos e guardar todos os mandamentos, certo? E em se apegarem a ele. Quem? Deus. E servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Ou seja, o que é o Shema? Vocês já viram, lá no Novo Testamento, o Messias é questionado qual é o maior mandamento. Aí ele vai e diz, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, né, como a ti mesmo. Ou seja, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu ser, né? Ou seja, é aqui, ó. Servi-lo com todo o coração e com toda a alma. O que é servir ao Criador com todo o coração e toda a alma? É amar a Ele, né? Cadê? Amar ao Senhor vosso Deus. Como? Cumprir o mandamento da lei, cumprir o mandamento e a lei da qual foi dada a Moisés. E Moisés entregou ao povo que era para amar a Deus e andar em todos os seus caminhos, guardar todos os seus mandamentos, certo? Nós estamos falando aqui dos caminhos, tá vendo? Qual é o caminho? Quando ele fala os caminhos, está dizendo o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Está dizendo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, certo? Essa é a mensagem, tá? Os caminhos é guardar os mandamentos de Deus, para que você demonstre que ama Ele de todo o coração, de toda a alma, certo? Vamos lá. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Todos eles eu estou usando a King James, tá? King James. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da instrução são o caminho da vida. Então veja, isso aqui eu falei no vídeo passado, tá? Falando sobre a vida, porque uma coisa leva a outra, tá? Porque o mandamento é a lâmpada e a lei é a luz. E as repreensões da instrução, ou seja, a repreensão da instrução, são o caminho da vida. Ou seja, o caminho que leva à vida. Tanto a vida física, aumentar, prolongar, quanto a vida espiritual. Tá? A gente falou sobre esse versículo no vídeo anterior. Como uma coisa leva a outra, como eu estava falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma coisa leva a outra, os mandamentos de Deus, tá? Isaías, capítulo 2, versículo 3. E muitos povos irão e dirão: vinde vós
e deixar-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa de Deus, do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito de seus caminhos. Quem vai ensinar a respeito dos seus caminhos? O Deus de Jacó. Ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos em suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Você veja que isso aqui é citado no Novo Testamento, não vou botar, tá? E muitos povos sairão e dirão: vindes vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção da casa do Deus de Jacó. E o Deus de Jacó nos ensinará a respeito dos seus caminhos. Quem vai ensinar? É alguma pessoa? Não. É o Deus de Jacó que vai ensinar. Por quê? Porque se eu estou aqui repetindo a palavra que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, não sou eu que estou ensinando, e sim o Criador, porque eu só estou repetindo o que ele falou. Entende? Ou seja, em direção da casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos em suas veredas. Ou seja, o Deus de Jacó vai ensinar os caminhos dele, e nós andaremos nas suas veredas, nem desviando nem para a esquerda e nem para a direita, tá? Pois de Sião sairá a lei, ou seja, a Torá, os mandamentos de Deus. De Sião sairá o Messias, que é a própria lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Lembre-se, e a palavra do Senhor de Jerusalém, palavra no sentido de mandamento. E o mandamento do Senhor de Jerusalém, tá? Ou seja, pois de Sião sairá a lei. A lei é o quê? Luz. Tá vendo? Porque o mandamento é lâmpada e a lei, luz. Pois de Sião sairá a lei. Ou seja, pois de Sião sairá a luz. Quem é a luz? Yeshua. Quem é a lei? A luz. Yeshua é a luz. E a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor de Jerusalém. Consegue compreender como é importante a gente saber o significado de cada coisa, né? Cada palavra, a forma que o Criador se expressa, e você vai ter uma interpretação diferente do mesmo texto, tá? Mas no contexto israelita, certo? Vamos lá. Isaías, capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, tá? Dizendo: este é o caminho, andai-vos nele. Quando vós virardes à direita e quando vós virardes à esquerda, tá? E teus ouvidos escutarão o mandamento por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai-vos nele, quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. Ou seja, quando você se desviar para a direita ou se desviar para a esquerda, ele vai mostrar qual é o caminho. Vai chegar o mandamento próximo de ti e dizer: olha, não vai nem para a esquerda nem para a direita, siga o caminho reto, tá? Este é o caminho, andai-vos nele. O que? Na palavra. Vamos lá. Isaías 42, 24. Quem deu Jacó por despojo e Israel aos ladrões? Não foi o Senhor. Não foi o Senhor. Aquele
contra quem nós temos pecado? Porque eles não caminharam em meus caminhos, nem seriam obedientes à sua lei. Ou seja, quem deu Jacó por despojo e Israel aos ladrões? Não foi o Senhor, aquele contra quem nós temos pecado? Porque eles não caminhariam em seus caminhos, nem seriam obedientes à sua lei. Ou seja, veja que tanto Jacó como Israel, ou seja, o povo de Deus, tanto físico quanto espiritual, foi entregue como despojo aos ladrões. Não foi o Senhor. Aquele contra quem nós pecamos, não foi Deus que entregou aos ladrões? Por quê? Porque eles não caminhariam em meus caminhos, nem seriam obedientes à lei de Deus, ou seja, a sua lei. Tá? Caminhos. Vamos lá. Miqueias, capítulo 4, versículo 2. E muitas nações virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e é a casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, ou seja, o mandamento do Senhor. Veja que o Criador, normalmente, quando ele repete, ele está mostrando que aquilo é muito importante, aquilo é urgente, tá? Se você for ver lá na história de José, o faraó teve 2 sonhos. As vacas magras engoliu as vacas gordas. E depois ele teve outro sonho em seguida, que as espigas bonitas terminaram devorando as espigas feias terminaram devorando as espigas bonitas. E José foi e disse a ele: olha, o que quer dizer os 2 sonhos? Aí José disse: bem, os 2 sonhos quer dizer a mesma coisa. E a repetição que pronuncia que o Criador, o Deus de Israel, certo, está falando que isso é com urgência, vai acontecer logo, tá? E você vê, quando o Criador repete nas Escrituras, é porque aquilo é muito importante. Veja a quantidade de repetição que ele pede para guardar o Shabat, ou não comer carne de porco, comidas impuras, certo? E aqui você vê, deixa eu ver, livro de Isaías, aqui ó, em Isaías 2:3 é o mesmo texto de Miqueias 4:2, tá vendo? E muitas nações virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e é a casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, que é a luz, e de Jerusalém o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, certo? Amém. Vamos lá, no último texto, certo? Malaquias 2:9. Portanto, eu também vos tenho feito desprezíveis e vis diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fostes parciais na lei. Ou seja, o que o Criador está dizendo aqui é que, portanto, eu também vos tenho feito desprezíveis. Ou seja, eles são desprezíveis. Ele está fazendo, uma pessoa que não tem valor. O Criador está tornando ele sem valor. Por quê? Diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, ou seja, os mandamentos, mas fosse parcial na minha lei. Ou seja, eles usaram a lei a seu benefício. E não é o que você vê hoje. Você vê o Supremo hoje, vê o juizado de pequenas causas, vê primeira instância, segunda, terceira, né?
dá uma sensação de que não há justiça, tá? E eles se tornaram desprezíveis por isso, porque visto que não guardaram os seus caminhos, os mandamentos. Porque uma das coisas que está lá no mandamento, um dos mandamentos é você ser justo, ser reto, usar o mandamento com justiça, tá? E boa parte da justiça das nações hoje são fundamentadas sim na lei do Deus de Israel, porque senão era um caos completo. Se fosse só pelos mandamentos dos homens, era um caos, tá? Eles têm que ter uma base da luz. Lembra que a lei é a luz? Se eles não tiver um pouco de luz, a sociedade ela não tem condições de se manter. Tirou a luz das nações, vira um caos completo, do jeito que era antes de Gênesis, tá? Você vê, a terra era sem forma e vazia, tá? E só havia trevas. E Deus disse: faça-se a luz, ou seja, faça-se os mandamentos de Deus, ou faça-se o Mashiach, Jesus. E quando cria luz, afasta o caos, tá? Por isso que as leis das nações elas têm que ser baseadas na lei do Criador, porque a lei do Criador é luz. O básico tem que ter. E qual é o problema? Nós estamos correndo um risco muito grande da ordem atual ser destruída, né? Ela vai ser demolida internamente. Por quê? Porque você vê muitas leis do Criador sendo quebrada, literal. Eles estão modificando a lei para alterar a base da Constituição de todas as nações do mundo, que é a lei do Criador. Eles estão tirando luz, um pouco de luz por vez, né? Liberando droga, liberando aborto em qualquer idade, só o fato de liberar aborto, né, independente se for estupro ou não. Então você veja que ele está afastando a luz das nações. E o que é que fica? Trevas. E aos poucos você vai vendo as nações, a sociedade, ela ficando mais agressiva, Hamas, né, destruição, né, ela ficando os corações esfriando e as pessoas não estão ligando para como o outro está, né? E você vê o que realmente está descrito lá em Apocalipse, que os corações iriam esfriar, tá? É isso que está acontecendo com as nações e é esse caos que você está vendo, peste, doença, guerra, tudo tem a ver com a lei do Criador. Tudo nesse mundo rege a lei do Criador, tá? Então, você veja que o sol, a lua, as estrelas, o vento e o mar também é a lei do Criador que faz eles ficarem no ponto certo, eles caminharem da maneira certa. Isso você vê no livro de Jeremias, Isaías, você vê que são as leis da natureza que eles chamam, na verdade são as leis do Criador, tá? Aqui eu vou parar esse vídeo, eu vou fazer duas partes para o vídeo não ficar longo, tá? É a parte 1 do que é o caminho, o significado de o caminho, que é guardar os mandamentos de Deus, ou seja, você seguir o caminho que se fala é você ir pelos mandamentos de Deus, não adulterar, não mentir, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nada. Então é um caminho que você segue até chegar no Criador, tá? Salmo, se eu não me engano é Salmos, então é provérbio, agora eu esqueci, mas diz assim, é Provérbios, ele diz assim: estou esperando a tua salvação, guardando os teus mandamentos. Então veja que a espera da salvação do Criador vir é guardar os mandamentos de Deus. Enquanto eu estiver guardando os mandamentos de Deus, eu estou esperando a vossa salvação. Se você não está guardando os mandamentos de Deus, o que é que você está esperando? Shalom, shalom, que Yahweh abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.